Muito bem, o Flamengo se representou ao Ninho do Urubu e iniciou a preparação para as grandes partidas que tem aí pela frente. O ano tá acabando, a temporada tá acabando, minha gente. Vamos ver. A folga já acabou para o rubro-negro e agora o foco é aproveitar esse momento livre para o elenco e Felipe Luiz ficarem ainda mais próximos. A equipe retornou e com boa notícia. Wesley treinou sem problemas e não preocupa. Já o Alexandro, que não jogou na partida contra o Bahia, após desconforto no músculo da posterior da coxa esquerda, faz tratamento e ainda não foi a campo. No entanto, o Flamengo terá dias livres para organizar a casa. Com o elenco motivado, Felipe Luiz irá trabalhar bem durante a data FIFA para voltar 100% preparado para grandes desafios pela frente. Um deles será o clássico contra o Fluminense. O rubro-negro tem as ausências, por enquanto, de 7 jogadores que estão com as suas seleções, entre eles Arrascaeta e Gerson. Mas nada que desvie o foco da equipe que mira o tricolor e já a decisão pela Copa do Brasil. A equipe tem treino até sábado e folga no domingo, para entrar numa semana que o rubro-negro espera terminar com vitória e vaga garantida na Copa do Brasil. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa. Você pode agora novamente conversar com a gente através do nosso Twitter. Coloca na tela aqui, hashtag SBT Esportes Rio. Assim você conversa com a gente nessa hashtag e segue a gente também lá no Twitter do SBT Rio, é o nosso Twitter. A gente tem enquete. Olha quanto tempo que a gente não tinha enquete. Conseguimos subir a enquete hoje? Conseguimos, né? A gente vai colocar na tela aí. E conseguimos colocar a enquete, a gente já vai falar, porque eu quero, antes de colocar a enquete, falar sobre o assunto da enquete, que é um super assunto. Agora, meninos, o ano tá acabando. A gente vai piscar, outubro vai ter acabado já. A gente já vai entrar em novembro. Faltam 2 meses para acabar o ano. E também 2 meses para acabar a temporada. Menos disso, porque início de dezembro a gente já está finalizando o Brasileirão. Final de novembro a gente já está finalizando Copa do Brasil. Finalizando Libertadores. Então falta 1 mêsinho e meio para acabar a temporada, Vene Casagrande. Exatamente. Reta final para resolver todos os BOs também aí do Flamengo agora, né? Pois é, e tem um BO que a CBF vai ter que resolver também. Qual é antes esse? de falar de Flamengo. O Botafogo indo para a final da Libertadores da América, o jogo está marcado para o dia 30 de novembro. No dia 1º de dezembro, tem um jogaço pelo Campeonato Brasileiro também marcado, Botafogo e Palmeiras. Alô, CBF, já vai se organizando para resolver essa situação. Não vai deixar em cima da hora, tal como fez na Copa do Brasil. Dito isso, sobre o Flamengo, é tempo suficiente para muita coisa acontecer. Pode acontecer coisas boas, o título da Copa do Brasil. Não acredito na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao técnico Felipe Luiz, que acabou de chegar ao Flamengo, mas acho que o Campeonato Brasileiro vai ficar entre Botafogo e Palmeiras. Nem boto o Fortaleza brigando, talvez ali vai fazer um pontinho aqui, acolá. Talvez até o Flamengo termine na frente do Fortaleza, na minha visão, mas o título do Campeonato Brasileiro está entre Botafogo e Palmeiras. Na Copa do Brasil, o Flamengo tem boas chances de brigar pelo título. Para mim é o grande favorito entre os 4, mas querendo ou não, antes de falar do término da temporada, temos que falar desse período da data FIFA que está sendo importante para o técnico Felipe Luiz fazer alguns ajustes e passar o conhecimento dele para os jogadores do Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, esses ajustes, a gente já viu, na verdade, um ajuste comportamental em 3 dias, que foi ele teve 3 dias para treinar, assumiu, e aí no primeiro jogo contra o Corinthians a gente já viu um ajuste, entre aspas, comportamental. Talvez o clima, a energia e tudo mais, não é que o Tite é o pior treinador do mundo, mas é que tem coisas que não dão match, né, Pedrosa? Acontece. Acontece. Às vezes você vê um casalzão bonitão, os dois bonitão, e não deu match, não dá, não tem clima, não tem coisa, não tem, né? E aí, tem muito casal aí, um é feio, o outro é muito bonito, dá certo. Tem vários. Inclusive, essa lorota de que os opostos se atraem, isso não é verdade. O Tite e o Flamengo são opostos. É verdade, é verdade. Ficaram um período junto e depois separados. E nós já até falamos sobre essa questão ontem. Aliás, eu acho que é uma boa briga pra gente iniciar hoje. A gente brigou pouco ontem sobre isso. Quando a gente começou a brigar, o Big Boss pediu pra gente trocar de assunto. Foi verdade. Porque a gente brigou o seguinte, eu falei, eu acho que tá na hora do Flamengo começar a fazer suas escolhas de treinadores pensando no seu perfil. Sim. Qual é o DNA rubro-negro, assim como o flamenguista gosta de falar, né? O DNA rubro-negro é ofensivo, é ir pra cima. Eu acho que o Flamengo precisa começar a fazer suas escolhas em cima
do que ele entende como seu perfil. Falamos até ontem, o Corinthians, o Grêmio, o Internacional, são times que, não é que não se importam, mas que se acostumam com treinadores como o Tite, por exemplo. Um treinador que vai buscar 1-0, é efetivo, está se classificando, está tudo bem, vamos fechar a casinha. O rubro-negro não gosta disso, Pedrosa. E tá dito isso aí. O Tite, um dos melhores treinadores do Brasil, não deu certo. Porque também a torcida não gostou. Não gosta desse tipo de jogo. Sim. Pedrosa, você não acha que está na hora do Flamengo começar a pensar desse jeito? Mas isso vai depender muito do que a próxima diretoria, se é a mesma ou se vai ser uma nova, tem de projeto esportivo. Porque uma coisa que a gente fala muito aqui é que essa diretoria do Flamengo nunca teve projeto esportivo. Isso mostra também a incoerência nas escolhas do técnico. Se você vai atender o pedido da torcida ou não, eu quero um futebol ofensivo, mas o futebol é equilíbrio, cara. Não adianta você só atacar, você tem que ter um time equilibrado. E principalmente você saber que, repito, Flamengo é cobrado espetáculo. Eu, particularmente, não gosto disso. Pode botar o xaropinho. Nenhum clube do Brasil sofre essa pressão de ter que dar espetáculo como é o Flamengo. Eu acho que tudo é o projeto esportivo. Se você vai escolher um técnico para o começo de 2025 que tem um estilo, que tem um perfil, você tem que montar o elenco junto com ele para esse perfil. Exemplo, vai começar o ano com o Filipe Luiz. Ele tem um perfil ofensivo. É verdade. Então o Flamengo tem que montar o elenco, que já tem até várias e várias peças ofensivas, mas ainda precisa de outros nomes, digamos assim, principalmente no banco de reservas. Eu acho que o Flamengo tem um elenco recheado, mas o banco de reservas deixa um pouco a desejar, porque esse projeto esportivo não foi bem executado desde o início da temporada, onde o Flamengo já tinha lacunas e não conseguiu se reforçar. Foi se reforçar agora no final de agosto. Tudo tem a ver com o projeto esportivo. E a diretoria antiga não tinha projeto esportivo. Você concorda, Vene Casagrande? Concordo sobre a diretoria antiga não ter projeto esportivo. Eu só não concordo com a palavra espetáculo. Tal Espetáculo. Como eu fiz Ganha de 1-0 e xinga o técnico. Não, o problema não é isso. O problema é a forma como ganhava por 1-0 ou até mesmo 2-0. Poderia ter feito um placar mais elástico, e aí eu estou falando sobre o Tite. Em várias oportunidades ele poderia ter feito um placar mais elástico. E o que ele fazia? Ele trazia o time, não para a parte defensiva, mas era um time muito mais democrático. Eu não acho que o torcedor ele pede espetáculo a todo momento. Ele pede um time ofensivo. Quando ele tinha oportunidade de fazer um placar, repito, mais elástico. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Flamengo e Fluminense, na final do Campeonato Carioca. No segundo jogo, ele teve essa oportunidade. Flamengo e Nova Iguaçu também no Campeonato Carioca. Ele também teve essa oportunidade. E alguns outros jogos aí no decorrer do Campeonato Brasileiro. Eu acho o seguinte, o grande problema do Tite é porque ele era muito democrático. Tem um baita exemplo no São Paulo, Muricy Ramalho. Pragmático. Perdão. No São Paulo, com o Muricy Ramalho, ele era assim também. Vencer por 1-0. E tá tudo bem, eles não ligavam. Foi campeão demais. Brasileiro. É isso, foi campeão demais. Mas esse é o ponto, Pedrosa. O ponto da briga é esse. Tudo bem, aconteceu mas no São Paulo. Mas o Tite não foi campeão. Pois é. Esse é o ponto. E nem seria, talvez, porque assim, é tudo... Ninguém sabe. Mas olha só, ninguém sabe. Pedrosa, é verdade. Ele foi eliminado. Não, ninguém sabe. Aí é... Mas olha só. Ninguém sabe. É descobrir o sexo dos anjos. Não. Gente, olha só. Ele foi eliminado na Libertadores de maneira vexatória. Em 2 jogos contra o Peñarol, ele não conseguiu fazer um gol. A questão não é essa. E outra, no Campeonato Brasileiro, ele deixou o time mal posicionado. Pontuação, beleza, ainda pode ser campeão. Mal posicionado. Mal posicionado. Quarto. E é que ele queria estar brigando pelo título, né? É isso. Mas hoje eu já falei aqui. É um erro que aconteceu lá no início da temporada. Gente, o Flamengo é eliminado jogando fora de casa porque o Flamengo preferiu priorizar a final do Campeonato Carioca em vez da fase de grupos da Libertadores. Pois é, mas isso é um erro da comissão técnica. Não é só do treinador, não. Não é só do treinador, não. Não é só do treinador, e eu concordo. Para mim, o culpado maior de tudo que acontece no Flamengo num passado recente é a diretoria do Flamengo. Lê-se Marcos Braz e o Bruno Spindel também, a gente não pode esquecer que é o diretor executivo e o presidente Rodolfo Landim. Mas o Tite, ele também tem culpa no cartório. Claro que ele tem culpa. Não podemos esquecer, ele priorizou. Gente, ele priorizou o Campeonato Carioca ao invés de Libertadores, Campeonato Brasileiro. Isso para mim foi o maior absurdo. E eu falo sem medo aqui, porque na ocasião eu critiquei bastante essa decisão do Tite. Mas
A gente não pode esquecer a eliminação na Copa do Brasil. A eliminação não. A trajetória do Flamengo na Libertadores toda foi uma trajetória horrível. O Flamengo se classificou na fase de grupos, na Bacia das Almas, no sofrimento danado, com um grupo que a gente falou aqui, que era um grupo relativamente tranquilo. Pegou uma super altitude. Os jogadores do Bolívar reclamaram, meu Deus, vamos pegar o Flamengo. Mas olha, pegaram uma super altitude 2 vezes. Isso é muito ruim. Mesmo assim, Fernandinha. Mas mesmo assim, não, eu gosto de destacar. O próprio jogo contra o Milionários na altitude, o Flamengo teve possibilidade de ganhar. E não ganhou. Pois é. Então, Por que o Tite poupou na ocasião? Porque eu acho que tem que agora o Flamengo pensar desse jeito, fazer sua escolha pensando no seu perfil. Já sabe que a torcida não vai aceitar certos tipos de perfil de treinador? Olha só, olha esse enquete aí. Vamos falar Jorge do Pedro? É um bom treinador ofensivo. Eu amo. Eu amo. Tô brincando. Tira o teu olho. Depois de tentar o Verratti, eu vou tentar o Arthur Jorge. E o Jorge. Pedro, Venê, mesmo ele tá sem jogar um mês, tá? E ele... segue como um artilheiro do Brasil no ano. Ele tem 30 gols para a gente entender o que estava sendo a fase do Pedro. Em segundo lugar, está o Lucero, do Fortaleza, com 23 gols. Olha a diferença aí, a gente está falando de 7 gols de diferença. Será que alguém vai conseguir superar ele, Venê? O Flamengo ainda sente muito a ausência dele. Eu acho que talvez seja aí o grande problema da temporada do Flamengo, né? Acredito que o Tite, ele tinha, na verdade, uma luz em campo, né? Sobre o que ele projetava como time. E aí ele perdeu essa luz, que é o Perdeu Gui. 3 luzes. Mas... O Everton Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro. Mas o Pedro era maior, né? Olha aqui a enquete de hoje. Se a gente for parar e analisar, o Pedro hoje não tem ninguém para substituir. Não tem. Vamos olhar a enquete. Você acha que o Flamengo ainda sente a ausência do Pedro? Gente, sim. Quem vota não, não é Flamengo, né? Doido. Totalmente é a primeira opção, sim, é a segunda opção. E quem não é Flamengo e vota não vê futebol. É verdade, também. Muito bem. Tá aí as opções, vai lá no nosso Essa Twitter. Daí até o Tite votou. Totalmente. @SBT Rio, segue a gente lá e vota também, assim você consegue participar do nosso programa. Gente, a gente está falando de um dos maiores artilheiros, né, do Brasil hoje, o Pedrosa, que é o Pedro. A gente fala tanto dele aqui há tantos anos, né? Sobre o que é. Ele é um novo 9 do futebol moderno mesmo. E ele é o primor, né, o Pedrosa? Não, o Pedro estava convocado para a seleção brasileira, gente. Provavelmente o Pedro seria titular do time do Dorival Júnior. Então, assim, eu não preciso ficar aqui falando sobre as qualidades do Pedro. O que a gente tem que falar aqui é que, além dele ser o Pedro, e quando o Pedro se machucou, eu tenho muita tranquilidade de falar nesse problema aqui. O Flamengo perdeu o seu principal jogador. O Gerson tá jogando muito. Fulano tá jogando. O Flamengo perdeu o jogador que é decisivo, o jogador que consegue fazer o Flamengo ganhar jogos onde o próprio Flamengo não joga bem, e o principal jogador do Tite, o principal jogador da confiança dele. E o pior, quando a diretoria teve ali, sei lá, deve ter tido uma semana ali no final da janela de transferências, a gente discutiu aqui. E a gente falou, é a oportunidade do Gabigol. Só que o Tite não gostava do Gabigol, não deu oportunidade para ele, preferiu dar ao Carlinhos. E a diretoria também não buscou o nome para poder substituir o Pedro. Se não quer substituição do Pedro, não é só para essa temporada. Não se sabe se o Gabigol vai ficar. Hoje o centroavante do Flamengo é o Carlinhos. E o Pedro só volta depois do meio do ano que vem. Nem se sabe ainda o tempo que o Pedro vai... Então o Flamengo, de qualquer forma, vai ter que ir ao mercado para contratar um atacante de calibre. Porque o Pedro faz muita falta e faria falta em qualquer time do futebol brasileiro. Ô, Venê Casagrande, mas isso vai acontecer provavelmente no pensamento de montar o próximo elenco, né? Mas obviamente não vai ser agora, né? Eu penso que essa é uma missão da próxima gestão. A gente vai ter que saber quem será o presidente, lembrando que tem uma eleição daqui a 60 dias no Flamengo. É em dezembro, né? É em dezembro, dia 9 de dezembro está marcada essa eleição presidencial. Uns dias depois de acabar o Campeonato Brasileiro. Para ser sincero, independentemente da continuidade do Gabigol ou não no Flamengo, o Flamengo tem que buscar um jogador. Eu não vejo o Gabigol como substituto do Pedro. São características totalmente diferentes. Por característica, o Carlinhos tem uma característica muito mais parecida com a do Pedro. Isso não quer dizer que eu defenda a titularidade do Carlinhos e não defenda a do Gabigol. Acho que o Gabigol ele tem que ser titular. Mas se a gente for parar e analisar, o próprio Tite falava isso e eu achava correto ele falar isso. O Gabigol não tem as características do Pedro, são jogadores totalmente diferentes. Agora, a verdade quem tem hoje... No Brasil, vamos nem lá pra fora. Isso que eu ia levantar a bola. Quem tem hoje as características do Pedro, com a qualidade do Pedro, com a experiência do Pedro, porque peraí, gente, ele não é mais um menininho, né? O Pedro já é um garoto, um cara super experiente.
O que se entende aí hoje no futebol é que a curva máxima do jogador começa a ser tocada aos 27 anos. Então, a gente está falando dele num ponto alto da sua curva de experiência, de capacidade técnica, capacidade física. É o encontro aquele filme que o cara nasce velho e morre jovem. Benjamin Button. E ele encontra a mulher e só tem um momento em que eles têm a mesma idade, né? O jogador de futebol só tem um momento em que ele tem a capacidade física de um jovem e a experiência de um cara super maduro. Que é aí, com 27, 28, 29 anos. Parece que você está descrevendo o Gerson, sem brincadeira. Mas eu vejo, essa é a curva alta do jogador. Gerson e Pedro, para mim, eles estão... Quer dizer, o Pedro estava vivendo a melhor fase da carreira. Perfeito. E para mim, o Gerson está vivendo a melhor fase da carreira dele em todos os sentidos. Quantos anos ele tem? O Gerson, confesso que eu não sei. O Pedro, deve ter por aí, né? É por aí mesmo. 26, Eles são de uma geração muito parecida. Porque acontece, quando o cara vai fazer 30, 30 e pouco, 26, ele começa a ter dificuldade... Dificuldade não. Ele começa a ter características físicas da sua idade. E aí vai perdendo um pouco de coisas, em velocidade e tudo mais. Gerson... Quando ele é muito jovem, ele é mais afobado, menos experiente. Quando você tem 26, 27, 28, 29 anos, esse é o pedaço ali, principalmente com 27 anos, que é a curva melhor do jogador de futebol. Então, você se machucar nessa idade que o Pedro tá, é uma tristeza, é um pecado pro futebol, Pedrosa. Falando sobre substituto pro Pedro... Quem tem? Você não vai achar no futebol brasileiro um jogador como o Pedro. O Pedro é único. O Pedro é único, assim. É um craque, pra mim, da posição dele. O ponto é, existem nomes que são interessantes. O Luciano é um deles. Jogador que já se destaca no Fortaleza há um tempo. O Mastriani, que foi do Atlético Paranaense, é um jogador que estava se destacando no América Mineiro. Aquele menino do Cuiabá, o louro que é... O Pita, que é paraguaio. Agora, esse jogador é pro Flamengo? Ele é bom. Gente, não sei. Mas assim, dentre as oportunidades do futebol brasileiro, esses são jogadores que já são provados aqui. E tem um outro ponto. O Flamengo tem um departamento de scout, tem grana suficiente, tem um clube atrativo suficiente para buscar jogadores fora do mercado. Verdade. Existem vários e vários centroavantes brasileiros que estão lá brilhando. E que o Flamengo tem condições de, quem sabe, assim, fazer uma proposta para atrair. O Arthur Cabral, que jogou aqui no Palmeiras e tá lá no Benfica, agora ele voltou a jogar. Mas um tempo ele ficou encostado lá no Benfica. É um jogadoraço. O Flamengo poderia tentar a contratação dele. Só tô dando um exemplo aqui. O Corinthians tentou. Sem brincadeira. É um baita de um jogador. Então, assim, na minha visão, isso aí é um trabalho muito mais pro scout. Dinheiro, capacidade, atração, que o Flamengo joga as principais competições sempre para vencer o título, o Flamengo tem, gente. O Flamengo é a vitrine, pô. E o Luiz Araújo, ele apareceu nos últimos dias usando uma muleta, né? O jogador sofreu uma grave lesão de cartilagem no joelho direito, tá fazendo um tratamento. Não tem chance de voltar esse ano. Já foi dito isso, né, Vene? Pode até voltar esse ano, mas assim, vai ser ali na reta final do Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil ele vai conseguir atuar, né? Então, assim, não dá para você contar com o Luiz Araújo nessa temporada. Até porque é uma incógnita como ele vai voltar. Quando eu digo assim, como, é fisicamente falando, né? Levando em consideração que ele passou por um procedimento no joelho. Perfeito. Então, você precisa levar em consideração não só a questão do joelho, a parte física do joelho, mas o lado mental também, porque provavelmente o jogador volta com medo de se machucar novamente. Isso é normal, Alguns ele é um ser humano. né? Mas a maioria sim. É um ser humano, tem que tomar todo cuidado. Mas, para a posição dele, embora ele estivesse vivendo uma grande fase, a verdade é essa, era um dos principais jogadores também do setor ofensivo do Flamengo, mas para a posição dele, o Flamengo tem até um substituto. O Gonzalo Plata pode quebrar o galho ali. Tem ido bem demais, né? Exatamente, muita vontade. Eu acho que ele tem que melhorar algumas tomadas de decisão ali no final, até finalizar mais. O próprio Michael, querendo ou não, pode quebrar o galho na outra ponta. Mas para a posição do Pedro, como a gente estava mencionando, é o que não tem. A verdade é essa. E ele foi um jogador, assim, super importante na temporada, Pedrosa. E a gente fala isso aqui há algum tempo. A gente até brincava, não quer, Vene? Dá pra gente. Porra, quem dera. Porque pela qualidade dele. Ele é um jogador... Ele era chamado de patinho feio pela torcida do Flamengo, Pelo sabia? amor de Deus, gente. Mas não, eles não cobram muito, não. Mas olha... Cobram pouco a torcida. Não, mas era com razão. Cobra pouco. Com razão. Não era com razão, velho. Era com razão. Era com razão. Era com razão. Não era. Pegava no pé do Luiz Araújo sem razão. Era com razão. Sem razão. Jogava muito, sempre jogou muito. Inclusive, quantas vezes que DJ Careca não tocou aquela música do Vem, quando a gente tava falando, deixa o rapaz e ficar eu aqui, ó, o Pedrosa ali, e você, pode levar. Não, nunca falei pode levar. Não falou. Eu achava um jogador importante. Eu nunca defendi a titularidade dele. Aí, ele cresceu de produção e aí eu defendi com unhas e dentes a titularidade dele. Eu sou justo.
Eu dou a César o que é de César. Ele entendeu? sempre É mereceu verdade. ser titular. A Ele questão é sempre que ele não mereceu. tinha a grife dos outros. Eu também acho E aí isso. ele ficava pra trás. O trio de ataque perfeito do Flamengo era Everton, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. Sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida disso. E eu falava que, às vezes, o Flamengo patinando. E aí chegava um jogo, quem performava? Ele. Mesmo saindo do banco de reserva. Sim. Pode colocar ele Não, aos não, 45 do segundo tempo. É porque nessa época ele começar só a jogar. performava quando saía do banco de reserva. Aí ele era titular, ele não dava conta do recado. Sério isso? É sério. Pode ver aí. A torcida do Flamengo Eu vai vi, concordar comigo. eu vi. No começo da temporada era assim. Mas eu preciso ser justo. Taticamente falando, o Luiz Araújo sempre foi muito bom assim. Ele sabe jogar muito sem a bola, de verdade. Sim, com a bola e com a bola também. também. Põe lá na enquete. Tomava algumas decisões. Ai, gente, me dá ele então. Você acha que o Flamengo assim, ainda sente a tô ausência do precisando. atacante Pedro? O Adson machucou. Bota lá, é o Twitter, gente. Twitter voltou. Ah, eu não tenho Twitter, eu não tô fazendo propaganda do Twitter, tá, gente? Até porque nem morro de amores pelo portal aí, como é que chama? Pela plataforma. Eu hoje em dia morro. Mas você morre, né? Ah, eu fiquei sem Mas você, sentir é falta. assim que a gente fala, que vocês conseguem falar com a gente. Faz um Twitter aí, ó, marca essa hashtag aqui que você consegue passar a sua mensagem aqui no rodapé da nossa tela e também consegue votar. Fala pra mim, você acha que o Flamengo ainda sente a ausência do atacante Pedro? Totalmente, a primeira opção sim, a segunda opção e não é a terceira opção, vota lá no nosso Twitter. Muito bem. Essa pausa para a data FIFA vem embora, sabe pra quem também? Pro Vasco.